Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo o seguinte: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Outra parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por um. Aquele que tem ouvidos, ouça para ouvir. Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: por que falas para o povo por meio de parábolas? E Jesus lhes respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este que tem terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, e ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível e de má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim fosse, não poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e muito menos entender com o coração e converter-se, porque se isso acontecesse, eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa de fato a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca, pois aquilo que foi semeado em seu coração se desfará. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá a colheita certa, a 100, a 60 e a 30 por um. Jesus contou-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, não semeou boa semente em seu campo? Por acaso de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. E os servos lhe perguntaram: Senhor, o que quer que faça? Vamos tirá-lo? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar também o trigo com ele. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio, amarrem-o em feixes para ser queimado, depois juntem um trigo e guardem no meu celeiro. E Jesus então contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa frondosa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos e os seus ramos. E Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como o fermento de uma mulher que tomou mistura com grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. E Jesus então falou todas essas coisas por parábolas à multidão, e nada lhes dizia sem usar alguma parábola. Cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos se aproximaram dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu:
Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno, e o inimigo é o que semeia, este é o diabo. A colheita é o fim desta era. Os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus ainda é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pecadores puxam para a praia, e então se assentam e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão e separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Então perguntou Jesus: entenderam todas essas coisas? Sim, eles responderam. E ele lhes disse: por isso, todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Terminando de contar esta parábola, Jesus saiu dali. E chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem esta sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro e sua mãe não é Maria? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles.